Vamos então seguir com o nosso estudo do livro O Perispírito e suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 40. Os amputados. O algoz continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: Não tremais. Cumpri o vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando-lhe quase inteiramente a velha cabeça que se nevrara os sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente, sem articular uma palavra. O corpo, ao quebrado, embolou-se no solo como um despojo horrível e inútil. Foi aí que ouviu os passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizera outrora naquele lance inovidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado, mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem-amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível. Ananias, Ananias, e caiu de joelho em pranto convulso. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa à sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos. Alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. Esse texto está no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, no capítulo 10. Então, meus amigos, podemos pegar esse relato de Emmanuel e comparar com o que lemos até aqui. Paulo foi decapitado, no entanto, apresentou seu corpo espiritual pleno para falar com Ananias, não é verdade? Vamos pensar, vamos arquivar essas informações. Seguindo agora com o livro, Os Amputados. Sempre tive curiosidade em saber por que os amputados sentem dores nos membros que perderam, portanto, inexistentes para eles. O perispírito ficaria igualmente amputado? Ou se conservaria íntegro frente aos danos físicos? Caso o perispírito sofra as mesmas amputações do físico, que tratamento lhe seria dispensável para a sua volta à normalidade, uma vez que o físico impossível se torna a regeneração? Tenho observado muitos amputados no mundo espiritual, que levam anos a conviver com suas deformações, e outros que, em curtíssimo espaço de tempo, se recuperam, mostrando-se saudáveis e operosos. No livro O Céu e o Inferno, no capítulo 6, Allan Kardec faz a seguinte indagação a um espírito que teve o seu corpo físico decapitado em recente encarnação. Uma vez que assim é, sob que forma vos veríamos, se tal fosse possível? Ver-me-ieis sobre a forma corpórea, a cabeça separada do tronco? É a resposta. No livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o autor descreve a morte do apóstolo, quando o seu algoz lhe decepa a cabeça, sendo Paulo quase instantaneamente transportado para lugar verdejante, estando perispiritualmente íntegro, apenas privado da visão. Antigas vítimas da Inquisição ou da escravatura, que se dedicam ainda a perseguir seus carrascos, carregam em seus perispíritos, após séculos, os estigmas das violências sofridas. Cristalização, bloqueio, ignorância acerca da plasticidade do perispírito, desconhecimento da complexa anatomia e fisiologia humanas e da atuação da mente, impedindo a modelação perispiritual? Necessitam esses espíritos, para normalizarem seus corpos, da atuação de técnicos a recompor seus órgãos afetados por
somente estes, dominarem técnicas desconhecidas até então por nós? Consultamos os amigos espirituais. Gostaríamos de observar amputados. A resposta veio rápida, como incentivo costumeiro em tais casos, quando a finalidade do que se faz obedece a propósitos do bem comum. Psicofonia. Rose Cooper. Técnica em estrutura molecular do perispírito. Quando um espírito apresenta em seu perispírito um dedo decepado, é porque sua mente assim o imagina. Mas nós, espíritos que estudamos e compreendemos a estrutura molecular do perispírito, sabemos que é suficiente que ele pense, vibre na forma mental do seu dedo, para que ele se recomponha. Ocorre que existe um bloqueio mental, e aquele espírito é então trazido às reuniões mediúnicas, para que através da psicofonia, ele, com sua mão justaposta à mão do médium, sinta mover o dedo que não existe. É como se aquele dedo tomasse uma forma utilizando a forma do médium. Isso produz um desbloqueio na mente do amputado, no que ele começa a recriar mentalmente o seu dedo, auxiliado logicamente por espíritos amigos, através de técnicas hipnóticas para que haja uma harmonização perispiritual. O doutrinador poderá orientar essa reconstrução, induzindo o amputado a mover a mão, o dedo que não existia, convencendo-o de que a operação foi bem sucedida. Eu vou fazer um parênteses aqui. Na verdade, ele não está amputado. Ele acredita estar amputado e por isso ele não vê. Eu vou dar um exemplo comum do caso de anorexia. As meninas se veem gordas, imensas, quando na verdade estão esqueléticas. Isso é corpo físico. O psicólogo pede que a menina desenhe o seu corpo na parede e ela faz um corpo imenso quando ela é esquelética. Ela vê de uma forma que não é a realidade. Se isso acontece com uma pessoa que está encarnada e tem seu corpo físico e tem um espelho, que se dirá com uma pessoa que está no plano espiritual e que acredita que não tem aquele órgão, que não tem aquele braço, aquela perna, o que seja? Então vemos que se a gente fizer a comparação, se a gente meditar sobre o assunto, nós vamos entender perfeitamente esse fato. O dedo não desapareceu. Ele não consegue ver o dedo. Continuando. E no caso de uma perna, um braço, um órgão maior? É muito mais complexo. Vocês observaram os retalhados? Espíritos que, quando encarnados, atiraram-se sobre rodas de um trem, danificando o perispírito. Nesse caso, há uma profundidade nas lesões determinadas pelo forte desejo da destruição. Esse desejo de inexistir, de se anular, o choque alucinante da dor, a continuidade do momento clímax do suicídio que não o abandona. Nós lemos isso em vários livros que relatam sobre suicídio. A pessoa que comete tal ato fica tempos e tempos revivendo o momento, sentindo as dores, repetindo aquela situação. Isso enlouquece o espírito. O que esperar de um louco brutalizado pela dor, cujo pensamento está coagulado em momento de pungente pesar? Os técnicos precisam esperar a crise passar. É necessário drenar a pesada carga de vibrações letais. A depender dos méritos de cada um, tais irmãos podem ser levados às sessões espíritas para que os médiuns, em procedendo ao choque anímico, os auxiliem. Todavia, em ocasiões assim, o tempo, as reencarnações dolorosas, o amor de Deus é que são os construtores dos órgãos danificados. Nosso trabalho, nesse caso, não se reveste de muito proveito. É como fazer castelos de areia perto das ondas do mar. Poderíamos modelar os órgãos, mas as ondas vibratórias do grande mar, do sofrimento do suicida,
os desfariam instantaneamente. No mais, como nada que se faz em louvor ao bem é inútil, esse período de sofrimento atroz lhe é necessário para desgaste das suas vibrações e fortalecimento do seu instinto de sobrevivência e da sua autoestima. A dor, pirogravando em sua mente esses instantes, formará uma espécie de automatismo que o afastará do suicídio, como nos afasta do fogo. Além disso, não nos é permitido alterar a lei kármica na qual ele se inseriu como culpado por livre decisão. À proporção que ele se pacifique, ocorrerá o mesmo com suas células trituradas. Será possível a um espírito de mente harmonizada e conhecedora dos mecanismos fluídicos e perispirituais recompor enquanto encarnado a perda de um dedo? No presente estágio evolutivo, não. No plano espiritual, devido à plasticidade da matéria, isso seria possível. Mas no plano material, embora ocorram cicatrizações promovidas pelo automatismo do duplo etérico, esse não está apto a substituir órgãos perdidos. Repito que não podemos desviar o rumo da vida desses espíritos que se mutilam. Aqui em nosso mundo, como aí, o pensamento é vida, se materializa. Se alguém se fere propositadamente, a lei deve seguir seu curso. Pois há pouco você me falou que o duplo etérico ajuda na recuperação das células do físico. Como isso ocorre? O duplo etérico, absorvendo a vitalidade do meio físico e espiritual, auxilia o corpo físico em seus impulsos disciplinadores, no sentido de se deixar modelar pelas linhas de força que o perispírito lhe desenha. O corpo físico é dotado do seu próprio sistema regulador, que o impulsiona a alimentar células sadias e a reparar células gastas. Todavia, recebe para isso a ajuda do duplo etérico e do perispírito. O primeiro organiza um sistema defensivo contra as agressões celulares e o segundo mantém a forma humana frente ao desgaste e à renovação celular. Todo o complexo, corpo físio-duplo, duplo etérico, perispírito, corpo mental e espírito funciona em perfeita harmonia, em simbiose impecável, razão pela qual nos é difícil falar separadamente de uma parte dele. No caso de mortes naturais, as células físicas perdem a vitalidade após desligados definitivamente todos os centros de força que abastecem e unem o perispírito ao corpo denso. Em alguns casos, antes do desligamento dos centros de força, o perispírito ainda absorve pequena porção de vitalidade física, a depender da idade do corpo físico e do tipo de enfermidade do desencarnante. Após o desencarne, a vitalidade das células perispirituais segue o seu curso através da captação de energias da natureza pela atuação fisiológica do perispírito no meio que aí então ele habita. No suicídio, além das células físicas, morrem também as células perispirituais afetadas, impossibilitando ao perispírito como um todo reabastecer-se naturalmente. Nesse caso, procede-se a uma doação fluídica, semelhante a uma doação sanguínea. E como isso é feito? Nas reuniões mediúnicas, retira-se dos médiuns e dos circunstantes o material necessário para modelagens e abastecimento celular dos enfermos. Aqui, entre nós, pesquisadores, dominam a técnica da retirada e reposição de vitalidade celular. Todavia, não tem autorização de transmitir essa informação. São técnicas dos planos espirituais, não é, amigos? Pode ao menos fazer uma comparação? Sim, é como uma transfusão, é como uma transmissão através de capilares sanguíneos, quase não notada pelos médiuns ou pelo enfermo. E no caso do amputado que trouxe o karma da amputação,
Essa informação é fruto do seu mapa kármico, exclusivamente, ou concorrem para tal evento fatores genéticos? Geralmente, esses fatores encontram-se relacionados. O mapa kármico traz a informação de que um braço deverá ser amputado. Então, o indivíduo, um dia, se verá diante de uma máquina que lhe derrubará o braço. É um acidente, ou mesmo de simples ferida, onde a gangrena torne imperiosa a amputação. O mapa genético pode influir como fator secundário. A combinação de genes nas células reprodutoras por ocasião do reencarne poderá estabelecer para o futuro condições que possibilitem desarmonias, deficiências ou mesmo que concorram e possibilitem ao ato traumático da amputação. Nesse exemplo, a genética do indivíduo age como fator concorrente e não determinante, pois o que faculta a amputação é o karma. Temos ainda a considerar dois fatores. Se o indivíduo, ao reencarnar, tomou conhecimento da prova que aceitou com resignação, ou se, por outro lado, dela tendo conhecimento, não a aceitou, abrigando em si o sentimento de revolta e de inconformismo, no primeiro caso, o amputado, ao desencarnar, passará por processo de modelagem rápida. Se condicionou-se a sentir amputado, readquirindo a sua normalidade perispiritual. Se ele traz a consciência de que a sua prova foi superada com êxito, não restarão sequelas em seu perispírito. Isso é possível devido à aceitação da prova, evitar o surgimento de um bloqueio mental que venha interferir no processo de modelação do membro amputado. Nesse exemplo, pela consciência antecipada da prova, pela aceitação do traumatismo físico sem mágoas, ele se acredita diante do plano espiritual, a que o seu perispírito seja recomposto logo após o pagamento de seu débito. O outro lado da questão é quando não existe a aceitação da prova, a insubmissão geradora de complexos e revanchismo. O espírito nessas condições, ao desencarnar, terá realmente aquele órgão ausente, visto ter sido a ausência um fator de revolta, alimento revigorante da cristalização da própria ausência. Aqui os técnicos utilizam recursos magnéticos retirados do fluido universal, do fluido ambiental, para a formação de um novo órgão, que se materializará quando a rebeldia do acidentado amenizar. Tudo é o pensamento, meus amigos. Tudo está dentro de nós mesmos. Precisamos nos reeducar. Seguindo, no caso de uma perna amputada, a substituição é feita pela introdução de uma perna mecânica? Não! A perna mecânica é suposta. É uma perna que se forma, tem células, neurônios, ossos, se encaixa e não deixa cicatrizes. Ele está falando do corpo perispiritual, meus amigos. E sobre as sensações e impressões que os amputados sentem no órgão ausente? As sensações de calor, frio, dor são oriundas do condicionamento mental adquirido antes da amputação, no qual o órgão enviava estímulos ao cérebro, ocasião em que este os registrava e reagia aos seus efeitos. Quando a amputação é recente, esse fato é notável, tanto por causa das terminações nervosas existentes no local da amputação, funcionando como fios expostos a captarem estímulos, favorecendo a recapitulação de sensações vividas, quanto pelo fato de a mente não estar acostumada ou condicionada à nova situação de ausência. A proporção que a mente aceita o fato de se reparar para atuar as novas condições, essa sensação de existência de um membro fluídico no local do membro amputado desaparece. Sendo o pensamento um agente modelador, o pensar e aceitar a mutilação faz regredir qualquer resquício perispiritual que ultrapasse o espaço físico onde houver mutilação,
o que poderia funcionar como veículo condutor para o espírito de alguma sensação exterior. No mais, essas sensações são passadas pelo duplo etérico ao perispírito, que as repassa ao espírito. Como o duplo etérico, após a amputação, vai se extinguindo gradativamente do local, tal como acontece na morte, que o desliga do corpo, fazê-lo voltar ao reservatório universal, essa impressão do membro vivo é inexistente, tende a desaparecer com a sua dissolução. Aí então, sem esse agente condutor intermediário entre o perispírito e o corpo, cessam as sensações de fato, podendo restar lembranças dessas impressões ou sensações, que podem ser tomadas como efeitos reais em virtude do condicionamento que aos poucos vai sendo substituído pela realidade da ausência. Podem ser retiradas células de um local do perispírito e colocadas em outro como enxerto? Esse não é o caso. O que vai gerar a perna é o pensamento dos técnicos com o material retirado do fluido universal e do ambiente. Não ocorre isso de tirar um pedaço das células que se formam, tomam vida, são criadas, e a perna possui sangue, nervos, vitalidade e é permanente. Finalizando, lembro, o conhecimento anterior da prova e a sua aceitação é que favorecem ao amputado físico a sua plenitude e beleza perispirituais. A reunião de estudos prolongou-se com o desdobramento de outros médiuns para a observação de amputados. Encontro-me num pavilhão onde existem inúmeros espíritos cujos perispíritos se apresentam deformados. Quer dizer, em desdobramento, eles foram ver esses exemplos no plano espiritual. Alguns são Hansenianos, cuja doença forçou amputações e aqui se encontram em tratamento. O quadro é muito triste. São pernas, braços, mãos que são ausentes nesses espíritos. Estou em frente a um rapaz que está com a perna direita amputada até o tronco. Os instrutores me pedem para ficar atenta, observando em detalhe a perna amputada. Percebo o corte que a retirou, mas, ao mesmo tempo, diviso uma perna transparente em substituição à ausente. Acontece que o amputado não percebe essa perna. Foi aquele exemplo que eu dei da menina com anorexia. Está, mas não vê. Vejo-a como um plástico sem brilho, à semelhança de uma película de ovo. É uma forma vazia? Sim, por causa do bloqueio mental do amputado. Ele não ajuda na materialização de sua perna e nem ao menos percebe a outra que é transparente. Os técnicos dizem que a perna invisível para o espírito faz parte do corpo mental, que já foi explicado para a gente antes. O corpo mental nunca é mutilado. Então, a perna que esse médium está vendo é do corpo mental desse mutilado. E que só em reuniões posteriores conheceremos melhor os detalhes desse corpo. Nesse instante, estão fazendo uma avaliação do rapaz. Afirmam que ele tem a perna, mas ele não acredita. Então, o submetem a um teste. Colocam-lhe um aparelho na cabeça e observam a sua reação para com a perna ausente. Quando os técnicos afirmam que ele possui a perna, o aparelho que ele tem na cabeça emite pequenas ondas, adensando um pouco a perna transparente. Contudo, quando o amputado olha, a perna volta a ser a mesma película de antes, portanto, invisível para ele. O instrutor me leva a observar outro amputado, um rapaz sem um antebraço. Os técnicos estão fazendo a espécie de hipnose. Aqui o tratamento já difere do caso anterior. Apenas colocam a mão sobre a cabeça do paciente e ele parece adormecer. Dizem então, agora seu braço está completo. Sua mão está perfeita. É incrível, parece mágica. A mão dele está realmente se formando. O instrutor está explicando que a substância plasmadora, agora usada, foi retirada de nós,
das plantas e do ambiente. Pediram-me para sentar, para que possam retirar do meu perispírito a vitalidade para aquele órgão faltoso. Meus amigos, observem o que está acontecendo. Essa médium está desdobrada no plano espiritual. Ela está vendo essa situação no plano espiritual. E os técnicos estão tirando dela essa vitalidade para ajudar. Percebem os detalhes? Isso é importante para que a gente saiba como funcionam os planos entre si. Continuando. Explicam-me que vou ficar um pouco cansada, mas que eles vão repor o que foi doado. Ou seja, isso foi um exemplo só para a pessoa aprender. Eles poderiam pegar diretamente de outra fonte. Estou sentindo o meu braço totalmente dormente. Observo que todo o antebraço e a mão do amputado estão se formando. Continuo sentindo dormência em meu braço, tal como se a vitalidade, a sensibilidade houvesse sido transferida para o braço formado. Se esse espírito que teve o braço formado acordar do transe hipnótico e pensar que não tem o braço, ele se desfará? Esse é um caso que requer terapia intensiva. Passará por isso até despertar e concluir que tem o braço. Por isso eles estão aqui separados. Todos sabem que fazem esse tratamento, uma espécie de fisioterapia. Mesmo sabendo da possibilidade de existência do braço, suas mentes estão bloqueadas e não conseguem promover a materialização do membro amputado. Passam pelo transe hipnótico e, quando acordam, olham o membro e ele não está lá. Então, por insistência, eles vão ter que admitir que podem recompor seus membros? Sim, muitos são levados a reuniões mediúnicas para que, incorporados, possam sentir as pernas em movimento, as mãos, que na realidade são do médium. Isso ajuda na retirada do bloqueio existente em suas mentes. Agora iremos a outro local para observação de outros casos. O primeiro é de um espírito que desencarnou, devorado por uma fera. Este caso é diferente daqueles pelos quais passaram os primeiros cristãos. Esses possuíam fé, eram conhecedores de uma vida futura, amavam a causa e já viviam semi-libertos da matéria, mesmo ainda encarnados. Por isso, seus perispíritos não apresentavam, após os seus desencarnes, nenhuma mutilação. No caso deste irmão, ele registrou muito profundamente o momento da morte, do estraçalhamento do seu corpo pela fera. Observam a cena mental que se cristalizou em sua mente. É o momento em que a onça o apanha e o retalha, como faz com outro animal qualquer. É um sofrimento muito intenso, pois esse registro está fortemente impresso em sua mente, dificultando a ação dos benfeitores espirituais. Seu perispírito apresenta profundas marcas de dentes e unhas. O estômago e uma das mãos estão bastante ruídos. Ele encontra-se sobre uma redoma para que as vibrações de intenso sofrimento não prejudiquem os demais. Vejam, meus amigos, o poder do pensamento. Esse sentimento dele pode se irradiar e afetar, prejudicar as pessoas à sua volta. Seguindo, eu o vejo como se nesse exato momento ele tivesse sido atacado. Sinto o seu sofrimento. É terrível. Na sua mente soa um grito de pavor. Esse é o motivo do seu isolamento. Não havia nele nenhum preparo para a morte. Isso é verdade, meus amigos. É muito importante que, se as pessoas soubessem que a morte realmente não existe, que é apenas o corpo físico que morre, metade desses casos não aconteceria. Vamos continuar. Ele foi pego de surpresa, apesar de já estar comprometido com esse gênero de morte. Se não fosse esse, seria outro semelhante. Ele passará por um tratamento muito demorado, a fim de recompor as células consumidas. Essa reposição é tentada em trabalho quase microscópico. Os técnicos utilizam os recursos de ligamentos de células como se realmente estivesse colando o tecido perispiritual. É engraçado como, ao toque deles, as células parecem recompostas. Mais uma vez enfatizam que o perispírito deste homem
só está danificado devido à sua ação mental em desalinho, por haver cristalizado um instante dramático de sua morte. Deseducado, que foi em vida, não se encontra preparado para enfrentar tão delicado transe. Este irmão também poderá ser atendido em reuniões mediúnicas para ter a oportunidade de sentir o seu perispírito refeito, livrando-se de tão cruel dilema, à proporção que entenda que pode contribuir para a sua cura. O médium que o atender traduzirá inenarrável sofrimento de que ele é portador. Gritos de pavor, estertores, enlouquecimento, urros, cenas comovedoras, onde a incorporação facultará uma descarga de energias doentias, no que o médium as observará e as eliminará, diminuindo a alta tensão e o estado de loucura do infeliz. Isso é para a gente, meus amigos, entender a necessidade das reuniões mediúnicas. Tem gente que pergunta, para que trazer o espírito para uma reunião mediúnica? Está aqui o motivo. É necessário. A espiritualidade maior sabe o que todos nós precisamos. Seguindo, encostado a um corpo saudável, o do medianeiro, o paciente sentirá por instantes, e para isso o doutrinador deverá chamar a sua atenção no sentido de retirá-lo da monoideia, os órgãos em seus devidos lugares, a pele não mais molambenta e carcomida, podendo ao apalpar-se sentir a normalidade que perseguia, sem ter forças nem lucidez bastante para alcançá-la. O instrutor diz que isso não ocorrerá como um passe mágico. Esse pavor o seguirá por muitos anos, até que ele entenda o mecanismo da lei, a plasticidade perispiritual, o poder modelador da mente, tornando-se livre na verdadeira interpretação da afirmativa de Jesus quando disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Traumas assim não são fáceis de curar. É possível que esse paciente leve para vidas posteriores o medo de animais, fobias inexplicáveis para seus familiares no que se refere a andar pelas matas, sustos e sobressaltos ao ouvir gritos e urros desde que não administre bem sua dor de agora. Desdobramento. Neste caso, refere-se a um espírito que desencarnou naquele acidente de avião na Serra da Aratanha, quando os corpos dos tripulantes foram fragmentados e atirados nas redondezas. O instrutor afirma que alguns passageiros se libertaram do corpo físico sem nenhum contratempo, devido a créditos que possuíam. Outros permaneceram ligados aos restos mortais, horas ou dias, tempo exigido para se libertarem das energias vitais grosseiras a que estavam acostumados. Outros ainda procuraram o autoanestesiamento, dormir sono profundo e demorado, sem vontade de acordar e de enfrentar a realidade sofrida. Os que não encararam a morte com pavor, por possuírem certa consciência, mesmo de corpos físicos explodidos, breve se restabeleceram. Esse irmão que estou observando está totalmente alucinado. Ele vê os pedaços do seu corpo pendurados nas árvores. Na confusão mental em que se encontra, sente-se fragmentado e ao mesmo tempo vivo. Põe a mão no corpo e sente falta dos pedaços. Procura então pelos órgãos, ali o fígado, acolá a perna. Os mentores colocam a mão sobre sua cabeça e ele adormece. E então, coisa interessante, os pedaços voltam a se unir. Quando ele desperta, sobressaltado, as partes reunidas se separam. É como se ele explodisse cada vez que se lembra do fato. O tratamento, nesse caso, será mais mental que artesanal, pois é inútil unir os órgãos sem a pacificação da mente. A primeira batalha é convencê-lo de que está vivo. Ele não vai acreditar, mas isso irá persistir, como uma espécie de lavagem cerebral, até que fique convencido de sua imortalidade. O trabalho será longo e árduo para ele. Acredito que com essas observações poderemos concluir que Paulo de Tarso, detentor de muitos méritos, conhecedor do perispírito, a que chamava de corpo espiritual, missionário e espírito que elevada hierarquia, não levando nenhum pavor do gênero de morte a que foi submetido,
tanto pelo poder mental que possuía, quanto pelos conhecimentos adquiridos, teve o seu perispírito imune à lâmina que decepou a cabeça. Em verdade, não é a lâmina que separa a cabeça do corpo, mas o pensamento fixo no poder da lâmina, no efeito que ele causa ao corpo físico. O apóstolo sabia que o corpo perispiritual sobreviveria à morte, e mais, que a verdade liberta dos grilhões da ignorância, que esta pode manter degolado um perispírito e aquela torná-lo harmonioso, mesmo quando lhe decepa o envoltório carnal. O degolado, interpelado por Kardec, condenado a ser decapitado devido ao seu desregramento, homem desvinculado do aspecto religioso e moral, sem nenhuma comiseração para com suas vítimas, sendo ainda desconhecedor do corpo perispiritual em sua complexidade, permaneceu decapitado perispiritualmente, embora sentindo-se vivo e conservando a sua individualidade. Por quê? O fato de ter sido decapitado passou a ser o centro de suas atenções, deixando retratar em seu perispírito o foco do seu pensamento. Creio que podemos resumir o capítulo com as palavras de Jesus: a cada um será dado conforme as suas obras. Meus amigos, eu teria muitas coisas a incluir aqui nesses textos, mas eu vou deixar que cada um faça suas reflexões, busque em sua memória outros livros que já tenha lido e possa incluir aqui nesses fatos descritos. Deixo aqui meu abraço e aguardo a todos no próximo capítulo.